Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de João, no seu capítulo 16, dos seus versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Nós percebemos aqui então que a vinda do Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, como eu já falei essa semana que passou, aquele que nós chamamos para perto de nós, para nos defender, soprar nos nossos ouvidos aquilo que precisamos falar, a nossa própria defesa, aquele que nos defende diante das acusações e das mentiras desse mundo e das mentiras de Satanás. Jesus está afirmando que quando ele vier, é ele que vai demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Interessante que essa palavrinha aqui, demonstrará, esse verbo demonstrar, aqui no grego também poderia ser traduzido como levar à luz, expor, convencer de uma verdade. Então, olha, como que o texto poderia também ter sido traduzido? E quando vier, quem? O defensor, o Espírito Santo. Ele levará à luz, ele vai expor, ou ele vai convencer o mundo, os homens, de uma verdade. Ele vai convencer sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o julgamento. Só que essa palavra também, esse verbo também poderia ter sido traduzido do grego como corrigir e castigar. Então olha que interessante, ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai revelar, trazer à luz e revelar uma verdade sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o julgamento, o Espírito Santo também vai corrigir aquilo que é o pecado, vai corrigir a justiça no meio dos homens e vai corrigir também o julgamento. O Espírito Santo também vai, como diz a própria palavra no grego, vai castigar sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o julgamento. Então, ou seja, seremos corrigidos, julgados, trazidos à luz da verdade a partir dessas três situações, que seria o pecado, a justiça e o julgamento. O que é o pecado aqui? O pecado, na verdade, o que significa a palavra pecado? Significa errar o objetivo, errar o alvo. E que alvo e que objetivo é esse? Aquele que é desejado por Deus e que Deus nos mostra através da sua palavra, através dos seus mandamentos, através da aderência à pessoa dele, à pessoa do seu Filho Jesus. Então, o que é o pecado? É errar o objetivo, o alvo que Deus colocou em nossas mãos, ou seja, o alvo que é a eternidade. Eu errei o alvo, eu errei o caminho da eternidade, eu errei o alvo da santidade desejado por Deus. E com isso, eu acabei caindo no pecado e violando os mandamentos de Deus. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai revelar essa verdade, vai mostrar para nós que o objetivo, o alvo, que era a santidade e a vida de Deus, nós o erramos porque fizemos escolhas erradas, longe de Deus. Ou seja, vivemos uma vida que não estava unida à vida de Deus. Nós não tivemos essa aderência é como se fosse uma cola. Nós não colamos a nossa vida na vida de Deus. Então, com isso, erramos o objetivo. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai revelar para nós
A verdade vai trazer à luz as nossas mentiras, os nossos erros, as nossas falsidades, as máscaras que colocamos. Então vai revelar para nós que o caminho que nós estamos não é o caminho de Deus. E Jesus ainda vai continuar. Olha, ainda Jesus dá a explicação. O pecado porque não acreditaram em mim. Ou seja, não aderiram a mim, não tiveram essa aderência à pessoa de Jesus e com isso erraram o objetivo, não aceitaram a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Isso o Espírito Santo vai revelar. E ao mesmo tempo ele tem poder de nos convencer, de trabalhar em nós e nos levar a acolher Jesus como Filho de Deus. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. A justiça por quê? Porque pensavam eliminar o Filho de Deus porque não queriam viver a sua imagem, a sua semelhança, não queriam viver de acordo com os seus mandamentos. Então vamos eliminá-lo. Qual foi a justiça de Deus? Honrando seu Filho, colocando sentado à sua direita, coroando-o de glória e honrando o seu Filho. Por isso que ele volta para o Pai, que a sua honra, a sua glória, quem dá é o Pai e não os homens. E quando os homens pensaram eliminar o Filho de Deus, na verdade, estavam renunciando à própria salvação que ele veio trazer. E nada pode acorrentar o Evangelho e nada pode acorrentar o Filho de Deus, porque ele ressuscitou dos mortos e a sua glória está com o Pai. Depois o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. É interessante que esse chefe aqui vem da palavrinha do hebraico, que depois foi traduzida para o grego, da palavrinha rosh, que significa cabeça. Então qual é o julgamento? Para dizer que a cabeça do universo, a cabeça deste mundo foi condenada. Quem que é? Vai dizer São João que o mundo jaz nas trevas. Ou seja, quem tem sido a cabeça desse mundo é o diabo. Então o que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos convencer que tudo foi colocado debaixo de uma única cabeça, que é a de Jesus. Ele recapitulou, ele encabeçou todas as coisas. É a Jesus que nós devemos curvar a nossa testa, curvar a nossa nuca e obedecer. Ele é a cabeça pensante e não o diabo que se acha ser a cabeça deste mundo. Então o Espírito Santo vai nos convencer que o pecado não é o caminho, que o pecado, quando nós erramos o objetivo, nós perdemos a salvação. Então ele vai nos convencer da verdade e nos mostrar o caminho. Ele vai revelar que a justiça é aceitar Jesus e a glória de Jesus, e ao mesmo tempo ele vai mostrar que o príncipe deste mundo, o chefe deste mundo, a cabeça deste mundo, que tem feito a cabeça dos homens deste mundo, já está condenado porque Jesus o venceu. Então é isso que a liturgia quer nos mostrar, é isso que o Evangelho quer nos mostrar. Precisamos voltar para o caminho que é Jesus e nos aderir a Ele. Precisamos glorificá-lo da mesma forma que o Pai o glorifica e o honra, e precisamos servir a Jesus porque Ele está acima de todas as coisas e não aquele que se acha a cabeça deste mundo, que é o diabo. É da palavrinha, a cabeça do universo, a cabeça deste mundo, que tem convencido o homem de tantos erros e levado os homens a tantos erros. Então o Espírito Santo quer nos revelar que quem é a cabeça e o Senhor de todas as coisas é o Senhor Jesus. E é a Ele que nós devemos servir, e não aquele que se deu o direito de ser a cabeça deste mundo. Mas por que o diabo se tornou o chefe, a cabeça deste mundo? Porque os homens aceitaram as suas propostas e se deixaram conduzir pelos seus pensamentos maus. Que o Espírito Santo nos convença de servir apenas e unicamente a Jesus vivo e ressuscitado. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.